Seja bem-vindo à 190ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei falar sobre as equações trigonométricas. Equações trigonométricas são aquelas que envolvem as funções trigonométricas em seus membros. Exemplos: seno de x igual a meio, tangente de x igual a tangente de π sobre 4, ou cosseno de 2x igual a menos cosseno de x. Bom, como as equações trigonométricas possuem uma gama muito grande de variedades, vamos fazer o estudo dos principais tipos. Salvo indicação em contrário, usaremos x como incógnita. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente. Quando você estiver aí estudando equações trigonométricas, não importa qual seja o material didático, em geral costuma-se usar x como incógnita. Só que às vezes, né, seja lá por qual motivo, você pode mudar a variável. Você pode ter ali A no lugar de X, Y, J, G. Você pode ter qualquer outra letra no lugar de X como incógnita. Mas o padrão é usar X. Bom, perceba que a equação trigonométrica são exercícios no qual você vai ter que fazer o quê? Achar o valor da incógnita. Por exemplo, seno de x igual a meio. Tá, quanto vale x? Tangente de x igual a tangente de π sobre 4. Tá, quanto vale x? Cosseno de 2x igual a menos cosseno de x. Tá bem, quanto vale x? Então, equações trigonométricas são equações que envolvem o uso, né, de funções trigonométricas, mas você sempre vai estar buscando achar o valor da variável. Bom, agora vamos falar do primeiro tipo de equação trigonométrica, a equação tipo seno de x igual a seno de alfa. Para esse tipo de equação, vamos fazer duas considerações. Quando as extremidades dos arcos de medidas x e α são coincidentes no ciclo trigonométrico, ou seja, x igual a α mais k vezes 2π, sendo que k pertence ao conjunto dos números inteiros, nós vamos ter isso aqui no ciclo trigonométrico. Um arco que vai aqui deste ponto A até este ponto aqui, x. Eu vou ter que x vai ser igual ao quê? A α mais k vezes 2π, sendo que k pertence ao conjunto dos números inteiros. Agora, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, a função seno ela está diretamente relacionada à ordenada y do plano cartesiano. Então, sempre que você tiver uma equação do tipo seno de x, você vai ter o quê? Vai ter uma variável que vai estar relacionada também à ordenada y. Por quê? Porque o seno de qualquer arco, você sempre vai ler o quê? Na ordenada y do plano cartesiano. Portanto, o arco, né, o seno deste arco aqui, eu sempre vou ler o quê? Na ordenada y. Então, quando eu tiver a equação tipo seno de x igual a seno de alfa, o que quer dizer com igual a seno de alfa? Simples, x aqui equivale o quê? A π mais k vezes 2π. 2π equivale a uma volta inteira na circunferência. Alfa é essa medida do arco, é o arco alfa aqui. Então observa, quando as extremidades dos arcos de medida x e alfa são coincidentes no ciclo trigonométrico, ou seja, quando a medida x e a medida alfa for coincidente, quando ela equivaler, quando ela for a mesma, eu vou ter que alfa mais k vezes 2π, né? X vai ser igual a alfa mais k vezes 2π. E no ciclo trigonométrico, eu vou representar mais ou menos desta forma aqui. Agora, o outro tipo de consideração. Quando as extremidades dos arcos de medidas x e alfa são simétricas em relação ao eixo das ordenadas, eu vou ter o quê? X igual a π menos alfa mais k vezes 2π. Ou seja, elas são simétricas. Elas se encontram em quadrantes diferentes, mas elas tocam a ordenada y no mesmo ponto. A minha medida alfa vai de A até esse ponto aqui. Essa aqui é a minha medida alfa. E ela é simétrica à minha medida x, em relação ao quê? Ao eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então,
eu vou ter esta configuração aqui. Então, sempre que eu tiver essa configuração, x vai ser igual ao quê? A π menos alfa mais k vezes 2π, sendo que k, ó, sempre vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. Agora, esquematizando as soluções, temos o quê? Ó? Que seno de x vai ser igual a seno de alfa, C e somente C, x foi igual a alfa mais k vezes 2π, ou x foi igual a π menos alfa mais k vezes 2π. Então perceba, ó, quando as extremidades dos arcos de medida x e alfa forem coincidentes no ciclo trigonométrico, eu vou ter o quê? X igual a alfa mais k vezes 2π. Agora, quando essas medidas forem simétricas em relação ao eixo das ordenadas, eu vou ter o quê? X igual a π menos alfa mais k vezes 2π. Então, ó, o conjunto verdade que dá de uma equação trigonométrica do tipo seno de x igual a seno de alfa vai ser isso aqui, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a alfa mais k vezes 2π, ou x igual a π menos alfa mais k vezes 2π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, agora eu irei falar dos outros tipos de equações trigonométricas, mas antes de adentrar neste assunto, eu vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer essa contribuição através dessa conta, ou através deste Pix, ou através do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao tema desta aula. Vamos falar agora da equação do tipo cosseno de x igual a cosseno de alfa. Bom, para esse tipo de equação, eu vou considerar o seguinte, ó. Quando as extremidades dos arcos de medida x e alfa são coincidentes no ciclo trigonométrico, eu vou ter o quê? X igual a alfa mais k vezes 2π, sendo que k pertence ao conjunto dos números inteiros. E no ciclo trigonométrico, eu vou representar desta forma aqui. Mas observe, ó, agora eu vou estar relacionando, né, os meus valores ao eixo x, né, ao eixo das abscissas. Por quê? Porque o cosseno de qualquer arco, você sempre vai ler, ó, no eixo x do plano cartesiano. A equação trigonométrica do tipo cosseno de x, ela sempre, ó, está relacionada ao eixo das abscissas. Então lembre-se sempre disso aqui, ó. Cosseno de qualquer arco, você sempre vai ler em x. Então, ó, cosseno de x igual a cosseno de alfa vai ser o quê? A medida alfa, ela, quando ela coincidir com a medida x no ciclo trigonométrico, eu vou ter o quê? Que x vai ser igual a alfa mais k vezes 2π. E eu sempre vou ler este valor na abscissa x do plano cartesiano. Agora, a segunda coisa a se considerar, quando se trata da equação do tipo cosseno de x igual a cosseno de alfa, é que quando as extremidades dos arcos de medida x e alfa são simétricas em relação ao eixo das abscissas, ou seja, quando eu possuir algo com essa característica aqui, ó, tem aqui a minha medida alfa e a minha medida x, elas são simétricas ao eixo x aqui, ó, ao eixo das abscissas. Eu vou ter o quê? Que x vai valer menos π mais k vezes 2π. Novamente, ó, k sempre vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. E no ciclo trigonométrico eu vou ter uma representação semelhante a esta aqui. Portanto, ó, eu vou poder esquematizar essas soluções dessa seguinte forma. Cosseno de x igual a cosseno de alfa, C e somente C, x foi igual a alfa mais k vezes 2π, ou x foi igual a menos alfa mais k vezes 2π. Observe, isso aqui é uma condição de existência. Para que eu tenha uma equação trigonométrica deste tipo aqui, ó, esta relação tem que ser verdadeira. Então, eu vou poder dizer o quê? Que o conjunto verdade de uma equação trigonométrica do tipo cosseno de x igual a cosseno de alfa é esse aqui, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a alfa mais k vezes 2π, ou x igual a menos alfa mais k vezes 2π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, agora eu irei abordar este tipo de equação, a equação do tipo tangente de x igual a tangente de alfa. E para esse tipo de equação, eu tenho apenas esta consideração, que diz o seguinte, ó.
Note que no ciclo trigonométrico, as extremidades dos arcos de medidas x e alfa possuem o mesmo valor para a tangente, ou seja, eu tenho aqui, ó, alfa mais k vezes 2π e π mais alfa mais k vezes 2π. Por quê? Porque, ó, eles possuem o mesmo valor de tangente. Observe aqui, ó, é o mesmo valor de tangente. Ambos vão tocar no eixo das tangentes no mesmo ponto. Logo, eu vou poder dizer, ó, que tangente de x é igual a tangente de alfa, C e somente C, x for igual a alfa mais k vezes 2π, ou x for igual a π mais alfa mais k vezes 2π. Eu posso, ó, combinar as duas expressões numa só, e eu vou ter isso aqui, ó, x igual a alfa mais k vezes π, sendo que alfa tem que ser diferente de π sobre 2 mais k vezes π. Então, eu terei que o conjunto verdade de uma equação trigonométrica do tipo tangente de x é igual a tangente de alfa vai ser o quê? X pertencendo ao conjunto dos números reais, tal que x vai ser igual a alfa mais k vezes π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido o que foi exposto aqui nesta aula. Nas próximas aulas, eu irei abordar exercícios onde eu irei, aplicar tudo que foi explicado aqui nesta aula. Então, qualquer coisa que tenha ficado meio turva aqui ou um pouco confusa, você vai conseguir compreender de forma simples e prática nas aulas que virão a seguir. Bom, se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de deixar aí o like de vocês. E caso vocês tenham gostado deste canal, inscrevam-se. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.